Notícia terrível acabou de ser confirmada aqui neste exato momento para Luiz Inácio Lula da Silva, tá? É uma notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa. A esquerda, militantes de esquerda, o PT, todos estão completamente desesperados com essa notícia que acabou de ser divulgada, confirmada aqui direto de Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes dessas outras informações, inclusive os ministros do STF, vocês vão entender. Além dessas outras várias informações, rapidamente, vou trazer tudo de forma rápida, gente, tá? Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá me acompanhando, tá sempre assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Para você fazer parte aqui, gente, vocês não pagam absolutamente nada. Não tem boleto, não tem mensalidade, é totalmente gratuito. É só você olhar aqui embaixo do vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clicou em cima, automaticamente, gratuitamente, você já vai estar fazendo parte aqui da nossa família, que você será muito, mas muito bem-vindo. Com certeza absoluta que essa noite o Lula não dorme, porque o Lula acabou de receber a notícia mais terrível da sua história política, gente, porque vejam só essa bomba gigante que acabou de explodir em direção, foi assim, igual um míssil teleguiado ao Lula da Silva. A aprovação de Lula despenca para 24%, a menor de todos os mandatos. Ou seja, do primeiro mandato, do segundo mandato e do terceiro mandato, de todos os mandatos, a aprovação do Lula chegou a 24%, o menor de todos os 3 mandatos. O presidente Lula tem enfrentado uma queda drástica na aprovação, por isso tem buscado medidas mais populares para beneficiar o eleitorado. E tudo, absolutamente tudo que o Lula tem feito não tem adiantado absolutamente nada. Por mais que ele faça, por mais que ele lute, por mais que ele faça comício, por mais que ele fale, ele só tá derretendo e despencando. Assistam que vocês vão entender. Gente, e a gente teve notícia de bastidor que o Lula, gente, está completamente desesperado, furioso com a divulgação dessa notícia na imprensa. Vejam só. Conversei com o Capelli aqui também antes da gente entrar no ar, e essa é uma reprovação histórica de todos os mandatos do presidente. Olha aqui, a aprovação de Lula despenca para 24%, a menor de todos os mandatos. O que a gente pode atribuir isso? A economia. Acredito que a economia é o principal fator. O Lula sofre na questão da inflação, sobretudo na questão dos alimentos, que a gente abordou agora, por exemplo, café. Mas não só o café, a gente lembra que na campanha eleitoral o Lula falou que o brasileiro ia voltar a comer picanha, e essa frase ficou muito, muito marcada, e no entanto não é nem picanha que o preço está alto, até o preço do café, de frutas, dos alimentos em geral, ou seja, isso pega bastante para o Lula, a questão da economia. E Lula que tem Fernando Haddad, né, o seu cotado para um dia substituí-lo na presidência. O Lula quer disputar 2026, ele pretende disputar 2026, mas o Haddad, digamos assim, o Fernando Haddad, digamos assim, o plano B, né? Ele é um step ali, onde se caso o Lula não puder, ou até mesmo para 2030, quando o Lula não poderá concorrer, o Haddad é essa figura. E, no entanto, está sendo muito pressionado por conta dos resultados econômicos para a população. O que o Haddad diz, eu converso com ele, me pergunto a ele sobre essa situação de momento, ele fala o seguinte: olha, eu não penso em ser candidato ano que vem, isso para mim está descartado, e os indicadores econômicos são muito bons. O que falta é essa percepção chegar à população, e a gente está trabalhando para que isso aconteça, diz o Haddad. Mas essa questão dos alimentos, da inflação, sobretudo, é bastante complicada. E a gente lembra também a questão do PIX, né, Leila? O PIX, o governo queria aumentar a fiscalização de PIX para transações de R$5 mil para pessoas físicas, né? Ou seja, quem movimentasse mais 5 mil cairia ali, né, no olhar, na lupa da Receita Federal. E aí isso visava combater a sonegação. E essa medida pegou tão mal para o governo porque atingia os pequenos empresários, né? E até mesmo, não só pequenos empresários, né? A população como um todo ali, né? A classe C, a classe B. E aí o governo falou: não haverá taxação. Realmente não haveria taxação, mas haveria fiscalização para pegar o dinheiro que estava sendo sonegado. E até nisso, depois da medida que pegou muito mal, o governo federal recuou, mas o desgaste ficou. E é incrível como é um governo do presidente Lula unicamente taxado e baseado em economia. Inclusive, as pautas que a gente vê de importância no Congresso são todas baseadas, a luta do governo é toda na aprovação de pautas ligadas à economia, né? É verdade, a gente vê que no próprio cenário internacional, quando a gente vê os embates de Donald Trump e o presidente Lula, o que a gente está vendo? Embates na seara econômica, né? A gente está vendo que o duelo dos dois está girando em torno de taxações.
Resumindo, né, gente? Aquela questão do Lula colocar a Receita Federal para fiscalizar a movimentação do povo brasileiro está custando muito, mas muito caro para Luiz Inácio Lula da Silva. Principalmente depois, né, daquele estrondoso, aquele vídeo avassalador do Nicolas Ferreira, que chegou aí ao patamar de quase 400 milhões de visualizações. Aquele vídeo do Nicolas Ferreira simplesmente destruiu Luiz Inácio Lula da Silva. E acoplado a essa questão é a crise econômica, né? O Lula simplesmente destruiu a economia do Brasil. Por mais que o Haddad e o Lula diga que tudo está indo perfeitamente bem, não tem como enganar mais o povo com cervejinha e picanha, né? Porque o povo está sentindo, o povo está percebendo, o povo está vendo, porque está sentindo no bolso. É dessa forma que o povo brasileiro enxerga o fracasso da gestão de um presidente da República. Quando os produtos estão caros, quando o alimento está caro, quando os serviços estão caros, quando a gasolina está caro, o etanol está caro. E a partir disso, tudo fica caro no país. Então, o Lula, gente, não dorme essa noite, eu tenho certeza. E se dormir, vai ser à custa de muito remédio. Que para ele que pretende se reeleger em 2026, o Haddad já dizendo que não pretende concorrer à eleição em 2026, ou seja, tem que ser Lula de um jeito ou de outro. Mesmo respirando a custas de aparelho, tem que ser o Lula, porque não tem sucessor. Até mesmo porque o Haddad já pulou do barco, já disse que não quer concorrer à presidência, porque sabe que vai ser escorraçado, vai ser alijado, como foi em 2018 por Bolsonaro. A menor, hein? Menor aprovação, 24%. Meu Deus do céu, mas o Lula despencou assim, igual uma jaca podre, gente. O Lula caiu igual uma jaca podre nesses de hoje. Imagina, você que está do outro lado, como é que você acha que o Lula recebeu essa notícia de que a sua aprovação despencou 24% e é a menor de todos os seus 3 mandatos? Como que o Lula deve estar neste momento? Eu queria ser um mosquitinho, gente, só para estar ali do lado para ver. O Lula deve ter ficado furioso. Meu Deus, ainda mais essa notícia explodir aí na imprensa brasileira. Quero ver aqueles jornalistas militantes de esquerda lá da Globo News, o que é que eles vão dizer? A Miriam Leitão, meu Deus, a mulher vai ficar desesperada. Daniela Lima, gente, eu tô imaginando a Daniela Lima divulgando essa informação com aquela cara de choro. Meu Deus, eles devem estar desesperados. Gente, se o Lula sair em 2026, acabou a farra do boi, do dinheiro do povo aqui na Globo. Meu Deus, eles devem estar desesperados. Mas manda aqui com as informações. E, gente, o desespero é geral. Queda na aprovação de Lula. Ministros admitem surpresa, falam em tempos difíceis e culpam a crise do Pix e inflação. Eu acho interessante, né, gente, que a culpa nunca é do Lula, né? O Lula nunca é culpado pelo seu desastroso desgoverno. A culpa é do Banco Central, a culpa é do Campos Neto, a culpa é do mercado, a culpa é do Donald Trump, a culpa é da crise do Pix, a culpa é de todo mundo, menos do Lula, né, que torra o dinheiro mababescamente como se não houvesse o amanhã. O Lula gasta o dinheiro assim de forma sem precedente, mas a culpa é sempre de terceiros, né? É tão covarde esse desgoverno Lula que eles não têm coragem de bater no peito e assumir, não, tá? A reprovação do Lula é porque o Lula é incompetente. Não, a culpa é sempre dos outros. E assim, gente, o clima é de velório dentro do Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto. Tá aqui, ó, a queda acentuada na aprovação do Lula, que chegou a 24% de acordo com o Datafolha, surpreendeu uma ala do governo. Ministros dizem que, sob reserva, que uma redução era esperada, mas o patamar tão baixo pegou muitos no contrapé. Ou seja, teve ministros aliados aí do Lula que ficaram de queixo caído com a queda drástica de 24%. Eles foram pegos de surpresa. Eles, né, tinham certeza que ia cair a aprovação do Lula, mas não para esse número exorbitante. Segundo o Instituto de Pesquisa, Lula nunca havia registrado taxa tão baixa, considerando seus 3 mandatos. A maior queda entre uma pesquisa e outra foi entre os próprios eleitores do presidente. Nesse segmento, houve redução de 20 pontos percentuais contra corte de 11 pontos na média geral. Um auxiliar presidencial diz que isso aponta para tempos difíceis à frente. Isso porque o governo precisará de cabeça fria e serenidade para navegar no ambiente adverso, contando com recursos escassos. Outro ministro diz que, como a pesquisa é o retrato de um momento, ela não é uma sentença, mas os dados passam importante recado ao governo. Para ele, o Datafolha deixa claro que uma parcela da população está assustada e, por isso, o governo precisa parar de errar.
Na visão de aliados de Lula, o resultado da sondagem reflete a crise do Pix, a alta da inflação e os erros de comunicação no ano passado, que levaram o nervosismo aí ao mercado, né? Por esse motivo, outra ala, ou seja, gente, ala do governo, interlocutores, pessoas próximas ao Lula, eles estão desesperados, gente. Essa é a palavra que define, tá? O governo Lula ficou desesperado com essa última pesquisa que acabou de ser divulgada. O Pedro Vaca, que é o relator da OEA para a liberdade de expressão, ele está preocupado com o STF, sem saber como que o STF diferencia crítica legítima de ataques à democracia e discurso de ódio. Ou seja, ele está preocupado com o STF que não sabe nem qual é o seu limite, e ele está aqui justamente para investigar isso, os abusos, às vezes que o STF ultrapassa o limite para censurar e abusar contra os brasileiros. Gente, já está chegando aqui agora o fim da visita do Pedro Vaca ao Brasil e a essa altura ele já conversou com todo mundo que ele tinha para conversar, até com o presidente Bolsonaro. Só que a Folha de São Paulo disse que ele está bastante preocupado e eu vou te mostrar quais são as 3 preocupações dele. Primeiro, vou te mostrar a preocupação com a falta de clareza do STF em distinguir críticas e ataques. Segundo, é a preocupação com o possível corte de recursos americanos para a OEA, caso o governo Trump e os republicanos não fiquem satisfeitos com o relatório que ele venha fazer sobre o que está acontecendo no Brasil. E em terceiro lugar, que é a mais surpreendente preocupação, ele ficou preocupado com o que a Folha chamou de direita radical. E eu vou te contar no final ainda um bastidor inédito que uma fonte minha, em primeira mão, me revelou sobre o Pedro Vaca, que vai encher o seu coração de esperança nesse final de semana, o que é exclusivo. Então bora aqui para a matéria, acompanha aí comigo, ó. Relator da liberdade de expressão expõe preocupação sobre a STF e, aspas aí, direita radical. Vamos acompanhar a matéria. O relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o colombiano Pedro Vaca, que veio ao Brasil para investigar abusos contra a liberdade de expressão, a censura do Alexandre de Moraes, ele tem dito a interlocutores que ele está preocupado com a falta de clareza na diferença entre o que é ataque à democracia ou discurso de ódio e o que é simplesmente um discurso crítico, legítimo, em ações do Supremo Tribunal Federal. O relator também afirmou a interlocutores ouvidos pela Folha que ele está assustado com o nível de agressividade das conversas que vem tendo, principalmente com representantes do campo conservador que alegam ser censurados pelo Supremo. Gente, olha só que monumental essa primeira preocupação dele, com a falta de clareza entre o que é uma crítica legítima e o que é um ataque à democracia ou discurso de ódio. E por que ele não está conseguindo entender bem isso, essa distinção? A resposta é muito simples, porque conceitos como discurso de ódio, ataques à democracia, fake news, desinformação, ataque às instituições, nada disso existe no direito brasileiro. Não existem conceitos legais para essas coisas, só que o STF tem dado ordens de censura justamente com esses fundamentos, o que é absolutamente ilegal. A nossa Constituição só prevê um único limite para a liberdade de expressão, que é a vedação ou proibição ao anonimato. E os demais limites para a liberdade de expressão estão no Código Penal, que são os abusos desse direito, os crimes contra a honra, como injúria, calúnia, difamação, os crimes de apologia ao crime ou criminoso, a incitação de crimes e o racismo. Pronto, gente, é só. Porém, agora a STF criou uma grande confusão na cabeça do relator Pedro Vaca, quando na verdade é muito simples. Se o discurso não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses que eu mencionei de abuso, por mais contundente ou desagradável que o discurso possa ser, ele é legítimo, porque a liberdade de expressão existe justamente para proteger o discurso que não é agradável. Olha só como que eu falei aqui é verdade. Dá uma olhadinha aqui, ó. As principais preocupações levantadas por Vaca com diversos interlocutores são a falta de uma definição clara para o que é desinformação, o julgamento do STF sobre o Marco Civil da Internet, que pode aumentar a responsabilidade das plataformas, a remoção de contas em redes sociais e ataques da direita contra jornalistas e acadêmicos. E vejam que isso que eu falei agora também está alinhado aos princípios da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. O princípio 7 da Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão da nossa Corte Interamericana diz o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí, ó, desculpe que está pequeno que é um PDF, então eu não consigo ampliar, mas ele diz o seguinte, esse trecho aí laranja, ó, condicionamentos prévios, tais como veracidade, oportunidade ou imparcialidade por parte dos Estados, são incompatíveis com o direito à liberdade de expressão reconhecido nos instrumentos internacionais. Isso quer dizer, gente, que o Estado não pode censurar um conteúdo por considerar ele falso ou então inconveniente politicamente. Agora, bora aqui para a segunda preocupação do Pedro Vaca, que é o dinheiro. Money, money, money. Olha aqui. Vaca está sob pressão de deputados republicanos trumpistas nos Estados Unidos que ameaçam cortar o financiamento do país para a Relatoria de Liberdade de Expressão da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Os Estados Unidos são grandes financiadores do escritório do Relator de Liberdade de Expressão.
Diz ele, estamos muito preocupados sobre como estão sendo usados esses recursos. Isso quem diz são os deputados parlamentares americanos, tá? Estamos muito preocupados sobre como estão sendo usados esses recursos, uma vez que não houve nenhuma medida da organização para abordar esses assuntos urgentes, que são uma flagrante violação de direitos. Ou seja, aqui os deputados americanos, senadores, deputados, parlamentares, estão cobrando a relatoria de liberdade de expressão para que tome ações contra a censura que acontece nos diferentes países. E, gente, eu pesquisei para vocês e, segundo o portal Metrópolis, o valor previsto que os Estados Unidos vão mandar para a OEA nesse ano é de 52 milhões de dólares, sendo que apenas o valor aportado pelos americanos corresponde à metade do valor que a OEA arrecada com os outros países da organização. Então veja o impacto do financiamento americano. Aí dá para entender a dimensão que essa contribuição americana tem para o órgão internacional. O que você acha? É muito ou é pouco? É muito, né, gente? É gigantesca. E é claro que eles não vão querer perder esse financiamento. Muito menos o Pedro Vaca e da relatoria, que em grande medida é financiada também pelos Estados Unidos. Bora então agora partir para a terceira preocupação que eu quero mostrar para vocês do Pedro Vaca, que seria essa tal de direita radical, para depois eu te dar uma informação exclusiva das minhas fontes. O relator também se mostrou impressionado com relatos de tentativa de intimidação a jornalistas e acadêmicos por parte de juízes e políticos de direita e o uso de processos de calúnia e difamação. Gente, isso aqui é uma reação de jornalistas, muitos declaradamente de esquerda, contra políticos de direita que processaram esses jornalistas por algum motivo. Só que isso aqui não tem nenhuma comparação com as denúncias de censura e de abuso judicial. Todo cidadão tem direito a litigar e de processar quem entendeu que o prejudicou. E ainda, 2 cidadãos privados que estejam ali num processo, brigando, eles não têm nenhuma equivalência com o Estado censor, todo-poderoso, com mecanismos coercitivos, bloqueando integralmente redes sociais de alguém, fazendo uma busca e apreensão, bloqueando bens, fazendo até prisão preventiva, apreendendo passaporte. Não são situações comparáveis, a de 2 litigantes, a de um político que processa um jornalista e a do Estado censurando. Essas situações, então, não são comparáveis. A situação do político aí, dessas que ele estava reclamando, de políticos de direito, isso aí não é censura. Você até pode falar que existe um problema aí de assédio judicial, mas aí não tem relação com liberdade de expressão e não é algo que deveria ser trazido ao Pedro Vaca. Isso mostra um certo desespero desses jornalistas de querer desqualificar os relatos de censura da direita, trazendo um ponto que não é relevante para a conversa, é apenas aí, como dizem, um espantalho. E agora eu quero entregar para vocês a surpresa exclusiva que eu prometi. Presta atenção que isso também vai aquecer o seu coração. Pessoas próximas a Pedro Vaca revelaram que ele quer renovar sua permanência no cargo de relator da liberdade de expressão da OEA. Ou então ele quer se tornar um comissário. E para isso o voto dos Estados Unidos é essencial. E em relação ao tribunal, a Corte Interamericana, ele sonha em ser juiz do tribunal. E aqui os Estados Unidos não têm voto, porque os Estados Unidos não fizeram todos os procedimentos para se submeterem à jurisdição da Corte Interamericana, diferente do Brasil. Mas ainda assim, os Estados Unidos têm uma força imensa na escolha de quem vai ser um dos novos juízes da Corte pela pressão e pela influência que os Estados Unidos exercem em países como Peru, Panamá e Costa Rica. Então, a aposta de quem conhece o Pedro Vaca de perto é que ele vai colocar o seu navio aprumado com os ventos políticos que vêm dos Estados Unidos. A expressão que eu ouvi foi caravela. Ele vai colocar caravela, que tem ali as velas, aprumadas com os ventos que vêm dos Estados Unidos. E isso nos dá esperança. Por quê? Quer pelo que é justo, porque está acontecendo uma censura desenfreada, estão rasgando a Constituição, quer porque ele tem um interesse próprio, o Pedro Vaca tem razões de sobra para apontar no seu relatório os abusos que acontecem no Brasil. E aí, qual é a preocupação do Pedro Vaca que te deixou mais surpreso? Conta aí para mim nos comentários. O presidente Lula falou sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que vai ocorrer em Belém em novembro. Então nós trouxemos a COP para cá, muita gente dizia, vai levar para o Pará não tem condições, não tem estrutura, não tem hotel, não tem isso, não tem aquilo. Então, olha, quem vem na COP não vem atrás de beleza. Quem vem na COP vem para discutir responsabilidade com o planeta Terra. Caramba. Lula disse ainda que o objetivo de realizar a COP30 no Brasil é fazer o mundo ir a Belém para beijar o que chamou de pés da Amazônia. A gente vai cuidar de tudo isso para que a gente possa transformar Belém na capital da Amazônia e fazer com que o mundo venha aqui. O mundo vem aqui beijar os pés da Amazônia. Não é a primeira vez que o presidente Lula menciona a infraestrutura no Pará para receber a COP30. Ontem, num evento na capital paraense, Lula afirmou que não vai enfeitar a cidade para receber as autoridades e os turistas que participarão do evento. Vamos fazer a COP aqui. Não tem problema. Que Belém seja do jeito que for. Que o povo seja do jeito que for. É aqui. Ele tem que saber quanto dói uma picada de carapanã. Eu não vou enfeitar. Eu não vou tirar pobre da rua.
Eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. Se não tiver hotel 5 estrelas, durma no de 4. Se não tiver de 4, durma no de 3. Se não tiver de 3, durma na estrela do céu do mundo, olhando para o céu, que vai ser maravilhoso. Alexandre, eu quero ouvi-lo, só deixa eu reforçar aqui, essa semana tem reportagem especial na nossa revista digital sobre a COP30, a Branca inclusive mencionou no início do programa, né, Alexandre, mas acho importante ali, trazendo todos os investimentos, está aí na tela para quem nos acompanha, a COP30 e sua Vila da Insensatez, deve custar aí a todos os pagadores de impostos, essa COP no próximo mês de novembro, quase 5 bilhões de reais. Alexandre. Bom, a gente perdeu a conexão com o Alexandre enquanto a gente retoma aqui. Deixa eu passar para a Ana, para ouvi-la enquanto ela... Acho que você já retomou aqui o fôlego, né, Ana, depois de ouvir esses trechos aí do presidente Lula sobre a COP30. Acho que eu entreguei, né, a cara que eu fiz aí no telão. Eu estava buscando exatamente essa matéria, Paula. 5 bilhões, meu Deus do céu. E nós estamos falando de uma região do Brasil que depois que a COP sair de lá, não precisa dessa estrutura toda de 5 bilhões. E continua, o tom ali de campanha não desce do palanque. Eu queria ver o Lula falar sobre, eu vou ser insistente, eu vou ser um disco arranhado quando o assunto for Rio Grande do Sul. Queria ver o Lula, a dona Janja, falando em gastar 5 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Nos gaúchos, que foram esquecidos pelo governo federal. Cadê o tal, o ministro extraordinário que ficou no cargo, o quê? 1 mês, 2 meses, 4 meses, sumiu. Sumiu dinheiro, sumiu presença do tal ministro extraordinário, do Pimenta, da Janja. Enquanto isso, esse microfone na mão, com esse tom de campanha, acabou a campanha, Lula. O Brasil está sofrendo, o Rio Grande do Sul está sofrendo. E aí, Paula, eu falo da minha experiência, né, em uma das estruturas muito parecidas com essa aí da COP, né, que foi exatamente a estrutura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tivemos a Copa do Mundo antes, com aqueles estádios, né, imensos, aqueles elefantes brancos que muitos já nem existem mais, muitos inclusive agora vai gastar mais dinheiro demolindo do que mantendo, enfim, então deixa lá apodrecendo, e depois as Olimpíadas do Rio de Janeiro, uma gastança, Vila Olímpica que hoje os prédios não sustentam, mal planejada, mal estruturada, e o que aconteceu com o legado dessas estruturas todas? Aqui, a Olimpíada de 2028, Paula, vai repetir exatamente a mesma receita da Olimpíada aqui de 1984, sem 1 centavo de dinheiro público. Recursos do governo federal, do governo estadual, com a iniciativa privada. E depois, a iniciativa privada vai tocando esses recursos. Paula, aqui a Olimpíada de 1984 aqui em Los Angeles, até hoje, 2025, para vocês terem uma ideia, tem um fundo para juventude nos esportes e na educação de mais de 3 bilhões de dólares, iniciativa privada. Enquanto isso, no Brasil, essa gastança toda, e o Rio Grande do Sul, nossa gente, esquecida. Bom, Káutia, a Ana lembrou muito bem aí do não legado deixado pela Copa e também pelas Olimpíadas no Brasil. Agora vem aí uma COP30 que, pela estimativa, são 5 bilhões, mas a gente sabe que deve ultrapassar, infelizmente, esse valor, essa gastança aí em Belém do Pará. E aí, Káutia, a gente acompanha ali o presidente falando, vai dormir no 5 estrelas, se não tiver 5 estrelas é 4, é 3, é 2, dorme embaixo das estrelas. Parece um desespero total, só lembrando, trazendo números aqui, dados que essa reportagem dessa edição da Oeste traz, a hotelaria, hoje em Belém do Pará, são cerca de 18 mil leitos para receber 40 mil visitantes. Essa é a estimativa aí do evento, é isso, Káutia? Até menos, né? São 50 mil pessoas, entre delegados, chefes de estados de governo, pessoal técnico da escoltas, pessoal diplomático, etc. Mas imagina só, um líder europeu, o Emmanuel Macron, que é tão amigo da Amazônia, que foi com o Lula o ano passado, tirou até fotinha, mão dadas no meio da Amazônia. Vocês acham que o Macron vai dormir debaixo
debaixo das estrelas, no céu do Pará, maravilhoso céu do Pará. Acho que um líder francês dorme debaixo, vai levar a Brigitte também para dormir junto? Não, assim, é um delírio. Evidentemente, o presidente Lula não está lúcido. Essa é uma das várias provas que temos que o presidente Lula não está em pleno controle de suas faculdades mentais. Não está lúcido, não é possível pedir para líderes de 190 países dormir debaixo das estrelas da Amazônia. Mas assim, do que estamos falando é uma COP, não é uma brincadeira de criança. Estamos falando de uma cidade que tem mais da metade da sua população, Belém do Pará, que vive em favela, que não tem esgoto, que não tem água encanada. E queremos organizar um mega evento com 50 mil pessoas do mundo inteiro. Vocês acham que o primeiro-ministro japonês vai aceitar dormir em uma pensão 2 estrelas de Belém do Pará? Mas do que estamos falando? Informação na tela, gente. Agora envolvendo Janja da Silva. Veja, falando em gás, será que o Lula realmente agora, depois dessa pesquisa que mostrou que o Lula está acabado? Porque essa é a frase que resume. O Lula está acabado, gente, tá? Vai demorar os próximos 2 anos aí, vai ser um custo, vai ser terrível pro povo brasileiro. Mas o Lula já está acabado. Gastos da comitiva de Janja em Roma passam de 140 mil. Será mesmo que o Lula está preocupado com a sua popularidade despencando? Porque se tivesse mesmo preocupado, estaria tomando medidas para economizar, para cortar gastos. Mas será que o Lula está preocupado? A Janja, será que está preocupada em cortar gastos? Acho que não. Acho que eles querem aproveitar o tempo que lhes resta ali no poder. A comitiva que acompanha a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do Bolsa Família, ministro incompetente, meu Deus do céu, é composta por pelo menos 12 pessoas. O tour do grupo já consumiu ao menos 140 mil de despesas, valor que ainda deve aumentar com a inclusão das diárias de Janja e as despesas com passagem de outros viajantes, com exceção das 2 servidoras do Ministério da Fazenda. Então, além de Janja, Wellington Dias integra a comitiva secretário de Assuntos Internacionais de Fazenda, Tatiana Isidro, uma servidora da Fazenda, 3 assessores do Ministério do Desenvolvimento Social e 4 nomes da Presidência da República, 3 dos quais não são integrantes do gabinete informal de Janja, revelado pelo Estadão. Então, 3 são do gabinete lá informal da Janja, Janja que não exerce cargo público, mas tem lá uma renca de assessores, né? Entre os maiores gastos, táxi e pagamento de 17? Meu Deus, não, gente, eu fico furiosa. Porque esse tanto de gente acompanhando eles, vai, né, gente, vai, gente, é dinheiro do povo, vamos torrar, gastar o dinheiro do povo. Eu fico furiosa, gente, tá? Aí os jornais vão lá, através da lei de acesso à informação, pede, né, esclarecimento. Eu quero saber o que foi gasto aí nessa viagem da Janja. Não temos obrigação de passar os gastos porque a Janja não exerce função pública, não exerce cargo público. É um tapa na cara da sociedade.